Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa é a quarta aula do curso Gestão de Projetos com Excel. Eu estou fazendo esse curso com o amigo Mário Trentin e na aula passada o professor Mário comentou a respeito da abertura de projeto, falou um pouco sobre ciclo de vida, deu excelentes dicas para que todos pudessem já começar corretamente o seu projeto. Como vocês estão vendo, o cenário aqui é completamente diferente. Eu estou fora do meu estúdio, estou viajando, estou na cidade de Caraguá, fazendo a implantação de um sistema pela empresa. Então, para não deixá-los sem as aulas, eu e o professor Mário resolvemos que daríamos sequência não importa onde estejamos. Então, a aula de hoje é toda especial, feita aqui no quarto do hotel. O que você vai precisar para essa aula? Você vai fazer o download desta planilha que eu vou começar a aula. Eu não vou começar uma planilha totalmente do zero, pois senão nós vamos levar essa aula por um tempo de complemento muito grande. Então vai ser uma aula muito extensa. Então eu já deixei a estrutura da planilha pronta para você, onde nós vamos trabalhar com dois temas. O ciclo de vida e o termo de abertura do projeto, conforme o professor Mário Trentin comentou na última aula. Uma dica muito importante do Mário na aula passada foi justamente sobre os modelos. Você não precisa seguir exatamente um modelo pré-concebido, você não precisa baixar um modelo pronto da internet e considerar aquilo como sendo o seu modelo de preferência para projetos. Você pode criar seu próprio modelo adaptando às suas necessidades. Até na pesquisa que ele falou, ele mostrou vários ciclos de vida para cada setor, por exemplo, engenharia, TI. Há diversos tipos de construções e há diversos tipos de projetos que você pode adaptar. E no caso do termo de abertura do projeto, você tem que ver aquilo que é adequado para a sua empresa. Não adianta você fazer um termo de abertura muito complexo, você fazer um termo de abertura muito burocrático, pois você só está atrasando realmente o início do projeto. Nesse caso, o modelo que eu vou construir para vocês faz parte de uma premissa bem básica de conceitos, porque o importante é você depois adaptar esse modelo ou outro que você vai desenhar de acordo com as suas necessidades. Nesse modelo que eu criei, você vai ver vários recursos. Então, essa aula vai ser uma aula bem completa e nós vamos fazer com que todos os conceitos necessários para adaptar essa planilha sejam explicados na aula. É claro, eu coloquei alguns bônus, coloquei alguns recursos adicionais e eu espero que você goste. Não existe um segredo, não existe algo fácil para você criar uma planilha de gerenciamento de projetos. Não é uma forma simplificada. Você não vai, por exemplo, assistir essa aula e já dominar todos os recursos que eu ensinar para vocês. Isso porque você precisa ter uma certa vivência no uso do Excel. Mas essa aula vai demonstrar que há recursos que você pode implementar no seu formulário, como, por exemplo, uma formatação personalizada para identificar assinaturas duplicadas no seu termo de abertura. Às vezes você está fazendo o termo de abertura com pressa, pode cometer um erro e colocar duas vezes o nome de uma pessoa. Por que não controlar isso? Para que seus usuários também, que quando vão preencher o termo de abertura não sejam prolixos, você pode colocar um limite na caixa de texto, como eu fiz. Nós vamos criar validações de dados para complemento de texto. Nós vamos criar validações de dados para datas, nós vamos colocar aqui listas dinâmicas que crescem de acordo com os recursos que você for adicionando, ou seja, essa aula é uma viagem pelos recursos do Excel e eu espero que você goste desse conteúdo. Nós vamos começar então fazendo o download. Na descrição desse vídeo, observe que logo abaixo desse vídeo você tem uma área onde normalmente nós colocamos informações do projeto. Lá você vai encontrar o link para se inscrever, você vai depois receber um certificado no final quando fizermos uma prova e nós vamos disponibilizá-la dessa mesma forma. Criamos um link numa pasta e você vai poder depois gravar esse seu link ou vai nos enviar por e-mail. Nós ainda estamos decidindo qual é a melhor forma. Lembre-se que nós estamos passando conceitos essenciais para vocês e depois levarem como bagagem para a sua jornada profissional. A parte de projetos fica com o amigo Trentin e eu faço a parte do Excel. Então chega de bate-papo, que eu acho que está na hora de nós irmos para a planilha. Mas antes, veja só, eu vou abrir aqui a minha planilha e essa planilha aqui é a planilha de gabarito, aquela que nós vamos preencher com a formatação hoje. E eu tenho uma planilha que eu já criei, que é um modelo de projeto em branco, onde nós vamos trabalhar todos esses temas hoje. Formatação personalizada, largura de colunas e linhas, a função DataDiff, PROC-V,
ocultar linhas e colunas, validação de dados, função desloque, bloquear planilha e ainda aprender a fazer a estrutura de tópicos. Aqui no TAP, no termo de abertura, a planilha já está pronta. Veja só, eu posso reduzir ou ampliar aqui os meus campos de digitação para ter os tópicos principais. E com a minha estrutura de tópicos eu posso expandir e visualizar o conteúdo que o meu usuário vai digitar. Se ele tentar digitar fora do conteúdo, nós vamos poder aqui, revisão, proteger a nossa planilha e o usuário não vai poder alterar regiões em que eu não tenha definido anteriormente como sendo área válida para isso. Você vai poder definir o título, patrocinador, vários recursos. E na parte de baixo, por exemplo, uma data estimada. Veja que você já passa uma informação para o usuário no formato que ele tem que preencher a data. E eu poderia colocar, por exemplo, uma data aqui como 2021, mês 12. E automaticamente você vai ver qual é o prazo que você definiu. Se é curto prazo, médio prazo, longo prazo ou ainda se requer autorização. Então, um projeto que está para terminar em 2030, ele requer uma autorização especial. Percebam que você pode automatizar a sua planilha para isso. Além disso, você pode colocar aqui os seus recursos. Veja só, nós temos campos de validação e eu posso colocar o nome e o cargo é preenchido automaticamente. E se eu, por exemplo, colocar o mesmo nome, ele marca que esses nomes estão duplicados. Para isso, eu posso trocar e corrigir a informação. Então, é isso que nós vamos aprender a fazer nessa aula de hoje. Se você achar que essa aula está sendo muito rápida, então faça pequenas pausas, aprenda, pratique o conceito na planilha que eu vou disponibilizar para você, justamente para que você possa entender os conceitos abordados aqui. Na planilha número 1, na aula 4 temas, nós temos as informações. Então vamos começar com a formatação personalizada. Quando você olha para esta planilha, nós temos algumas formatações, como ajuste de larguras de coluna para que pedaços ou trechos das nossas fórmulas pudessem ser adaptados. É muito difícil quando você vai montar um formulário no Excel e esse formulário ele vai servir como, por exemplo, um documento do Word. A largura das colunas e a altura das linhas, elas influenciam diretamente no formato, no fechamento ou no formato da sua aula. Da sua aula não, do seu material. Então, se você perceber aqui, para que eu pudesse escrever o termo de abertura do projeto, eu reduzi a altura da linha 1 e da linha 3. Isso se faz arrastando esta linha intermediária entre o número 1 e 2 para que eu possa ajustar a linha número 1. Caso você queira fazer isso com várias linhas diferentes, veja só, eu aumentei a linha 1 e 2, a linha 1 e 3, eu vou selecionar a linha 1, a linha 3, e agora, ao mexer na altura de uma das linhas, apenas as duas receberão essa formatação se ambas estiverem selecionadas. Olha só, com o Ctrl eu selecionei as duas linhas e agora eu reduzi o espaçamento, ajustando os dois ao mesmo tempo. Você consegue ver aqui, nessa diagrama das linhas de grade, a altura das linhas. Outra característica que nós temos aqui, a coluna F está menor do que as demais. Por quê? Eu não deixaria a data de início ocupando todo o espaço. No título do projeto, nós temos uma célula chamada de célula mesclada. E na página inicial, você tem esse botão que permite mesclar células. Mesclar células significa que você pode colocar aqui juntar um conteúdo de células e, ao mesclá-las, dar um formato específico, que é o que nós fizemos no título, no patrocinador, na data de início não, mas aqui no título também. Muitos falam para não mesclar células. Eu particularmente não vejo nenhum problema, principalmente quando estiver fazendo formulários. Você também percebeu que a coluna A e a coluna K, elas têm tamanhos diferenciados também, pois nós vamos ocultar as colunas que nós não vamos utilizar e eu posso, após selecioná-las as duas, clicando com o botão esquerdo do mouse, mantendo a tecla Ctrl pressionada, podemos redimensionar as duas colunas simultaneamente para que tenham o mesmo dimensionamento. Quando estamos criando um formulário, não é preciso deixar todas essas linhas visíveis para o nosso usuário. Podemos então clicar na coluna L, manter a tecla Ctrl, Shift e a setinha para a direita para selecionar todas as demais, botão direito, e nós vamos ocultar essas colunas. Veja que nós eliminamos aquelas células desnecessárias da nossa planilha, deixando apenas o projeto como principal. E se rolarmos a tela, vamos ver aqui embaixo na matriz, depois do termo de abertura e da sua revisão, nós temos várias linhas também que precisam ser ocultadas. Vou selecionar a linha 61, vou diminuir a sua altura
E agora, da linha 62, veja que eu cliquei sobre o número 62, vou pressionar Ctrl, Shift, End. Ou melhor, Ctrl, Shift, setinha para baixo. Com isso, nós vamos selecionar todas as linhas da nossa planilha. Botão direito, ocultar. O nosso formulário está exatamente no padrão que queremos, deixando apenas as células utilizáveis visíveis. Para que os campos de assinatura não ficassem juntos, eu precisei redimensionar a coluna F de forma que ela desse um espaçamento entre os campos. E essa coluna F, veja só, ela ajustou, ela não interfere em nenhuma outra coluna da minha planilha. É muito difícil você fazer isso justamente pelo motivo do espaçamento de cada uma das colunas. O mesmo ocorreu com a coluna H. Eu redimensionei a coluna H para que o texto da data estimativa e do orçamento não ficassem coladas com o campo. Esse tipo de formatação é muito parecido com o que você faz para um dashboard. E o dashboard, é muito trabalhoso. Eu não gosto de trabalhar com dashboards porque eles demandam muito tempo. E eu tenho outros amigos profissionais que fazem o trabalho de dashboard de uma forma incrível. Então eu não me preocupo com ele. Quando eu preciso adaptar uma planilha como essa, eu vou adequar todos os espaços e células para dar ao meu controle ou meu formato que eu preciso. Se nós clicarmos em Arquivo e Imprimir, você vai ver que esse relatório, eu preciso mostrar aqui a impressão, você vai ver que ele está cortando pedaços do meu relatório. E eu preciso fazer então os ajustes. Nós vamos começar também selecionando a nossa célula A1 até a célula K1 e depois com o Shift Page Down nós vamos selecionar até a parte de baixo. Layout de página, área de impressão, definir área de impressão. Com a área de impressão definida, você vai ver que nós temos aqui os ajustes de largura e altura. Quando eu deixo a largura no automático, você vai ver que a nossa escala aqui está em praticamente 98%. Se eu der aqui um arquivo imprimir, você vai ver que eu já havia dimensionado praticamente o meu relatório para que ele coubesse numa página. Há um detalhe interessante aqui na quebra de página. Para que a minha quebra de página não ocorra em local que eu não desejo, veja aqui o interface. Se eu clicar novamente em Ctrl P, pressionar Ctrl P, você vai ver que a interface é o meu primeiro item da segunda página. O que aconteceu? Como é que eu consegui fazer essa quebra? Eu selecionei a linha 23 e dentro de layout de página eu fiz a inserção de uma quebra de página. O meu relatório, então, eu sei que vai quebrar exatamente aqui na interface e as minhas caixas de texto vão ficar corretamente posicionadas. Quando eu quero que, se algum usuário fizer aqui algum ajuste de coluna, ele pode atrapalhar a impressão. Por isso, eu recomendo que você sempre force que uma página seja a largura do seu relatório. O dimensionamento, então, vai ser automático. E se nós pressionarmos Ctrl P novamente, você vai ver que agora, por mais que eu faça os ajustes, sempre terei uma página de largura. Outro item que é interessante nesse caso, antes de você fazer a formatação final de bordas, é muito útil fazer a ocultação dessas linhas de grade. Veja que, conforme está, há muitas linhas poluindo o meu relatório, principalmente aqui na parte de assinatura. Para ocultar essas linhas de grade, você deve clicar em Exibir e desmarcar dentro da galeria Mostrar a opção Linhas de grade. Veja como já fica mais fluido o nosso formulário. Aquelas linhas de grade não atrapalham o usuário no momento em que ele estiver fazendo a digitação. Como essa é uma aula de gabarito, o que eu vou fazer? Vou salvar e recomendo também que você salve esse documento conforme você vai fazendo as edições. Quando nós temos uma planilha do Excel, por padrão, todas as células, se nós clicarmos em qualquer célula aqui e clicarmos em formatar, você vai ver que esta célula ela vem bloqueada por padrão. Quando criamos formulários, o ideal é fazer com que o nosso usuário, veja só, eu vou só ajustar aqui e deixar tudo bloqueado, é fazer com que o nosso usuário só altere as células que nós podemos ou permitimos que ele altere. E é o que nós vamos fazer agora. Clicando em título do projeto, eu quero que ele edite esta célula e não esta. Então nós vamos clicar nesta célula que foi mesclada e preenchida com a cor cinza, cor de preenchimento cinza. Nós vamos clicar em formatar e vamos desbloquear.
Veja que esse tom de cinza escuro na parte de fundo do cadeado indica que esta célula está bloqueada. Quando clicamos sobre desbloquear, você vai ver que vai mudar. Olha só, ele não está em tom escuro agora. Significa que essa célula está desbloqueada. Eu vou clicar na célula do patrocinador, e vou manter a tecla Ctrl e vou selecionar em data de início. Tecla Ctrl, vou clicar em objetivo e vou fazer isso para as demais células. Com o Ctrl apertado, na hora de rolar a tela não posso ter o Ctrl apertado. Mantenho o Ctrl de novo e clico. Solto o Ctrl e rolo a tela. Mantenho o Ctrl e clico nas células que eu quero permanecer desbloqueadas. Aqui na parte de assinatura nós vamos bloquear também todas as nossas células das assinaturas. Assinatura e data da assinatura nós não vamos fazer, pois a pessoa vai preencher manualmente. Com todas essas células selecionadas na guia página inicial, você vai clicar em formatar e vai desbloquear essas células. Já estamos com a parte do projeto desbloqueada. O que eu vou fazer? Nós vamos ativar essa proteção clicando em revisão e na sequência proteger planilha. Na proteção de planilha, eu vou permitir que o usuário selecione as células bloqueadas e as células desbloqueadas. Caso você queira, coloque uma senha para evitar que usuários desbloqueiem a sua planilha e você perca essas configurações que você fez. Vou pressionar OK e vou deixar sem senha por enquanto. Quando fizemos esse processo, a nossa planilha ela já está protegida. E olha que interessante. Título do projeto. Aumentar, veja só, aumentar a audiência do canal. Quando eu dou um Enter, eu consegui alterar. Mas se eu tentar clicar e apagar o título do projeto, eu já não consigo. Ele está protegido contra a gravação. Quando estamos com uma célula desprotegida e pressionamos a tecla Tab, nós vamos direto para a próxima célula desprotegida. Veja só. Olha como facilita a digitação. O usuário não precisa ficar percorrendo a sua planilha sem necessidade. Apenas pressionando a tecla Tab, nós vamos ter acesso às células. O Enter, ele até vai para as células protegidas, mas com o Tab nós vamos fazer a navegação correta. Vamos desproteger essa planilha. Temos aqui alguns outros recursos interessantes também. Deixa eu ler aqui o meu resuminho para ver se não vou pular nada. A formatação personalizada e a largura de linhas e colunas é justamente isso que nós fizemos para permitir que o nosso relatório tenha acesso, tenha as funções que precisamos. Quando selecionarmos aqui Arquivo e Imprimir, você vai ver que na primeira página nós temos todos os itens que demarcamos, mas quando rolamos para a segunda página, veja que está faltando um pedaço, um trecho aqui em cima. Onde está o título? O que é essa segunda página? Você pode, quando for imprimir algo, repetir as linhas superiores para que ela sirva de cabeçalho para a segunda página. Nós vamos clicar em Layout de página. Na galeria Configuração de página, você vai escolher Imprimir títulos. E na impressão de títulos, nós vamos escolher neste campo linhas a repetir na parte superior. Vamos clicar neste controle e vamos selecionar da linha 2 até a linha 7. Por que linha 7, Alessandro? Porque eu quero dar um espaço para a próxima página quando outro item for colocado lá. Vou retornar o nosso controle à posição original e vou clicar em OK. Quando pressionarmos Ctrl P, você vai ver agora que o nosso relatório ele tem na primeira página o cabeçalho certinho e quando rolarmos a tela para a segunda página, você verá também o nosso termo de abertura. Então, todas as páginas do nosso termo de abertura terão o cabeçalho indicando o que ele é. A parte de impressão é muito importante você identificar e aí eu dou uma dica para vocês aqui na parte final, que é o termo de abertura do projeto. O termo de abertura do projeto geralmente é o nome do documento ou o nome do modelo que nós estamos utilizando e a revisão. Quantas revisões esse documento já fez? Ou por quantas revisões esse documento já passou? Na ISO 9000 é interessante que você mantenha um histórico justamente das revisões que você tem dos seus documentos. Vamos voltar. Lembre-se, não será a primeira vez que você vai fazer um formulário desse que ele vai ficar perfeito, você vai errar as colunas, você vai descobrir que mesclando células em pontos estratégicos não vai dar muito certo. Então não se preocupe, adapte o seu projeto à vontade. Com a prática você vai chegando à perfeição.
Um detalhe muito importante nesse termo de abertura é que, veja só, depois que ele está formatado, nós não precisamos exibir nem as linhas nem as colunas. Eu posso ocultar as letras e os números que os representam, deixando apenas o termo de abertura na tela. Para fazer isso, clique em Exibir, na galeria Mostrar, desmarque Títulos e você vai ver que os nossos títulos vão desaparecer, deixando o formulário na tela, muito parecido com o documento do Word. O nosso documento já estaria pronto para fazer aí as nossas publicações ou as nossas alterações. Vamos em revisão, veja que está desprotegida a minha planilha, por isso que quando dou Tab eu consigo navegar por ela. A formatação personalizada e a largura de linhas e colunas permite a você dar um formato que desejar para a sua planilha. Vamos usar aqui a função DataDiff agora. Para que ela é utilizada? Quando nós criamos aqui o nosso projeto, eu coloquei algo que é diferente, que não sei se você já conhece. Eu criei uma planilha de listas e nessa planilha de listas eu criei algumas colunas, como por exemplo, na célula A1, que está mesclada com a célula B1, eu escrevi participantes da equipe, nome e cargo. Esses participantes da equipe, eu gostaria que saíssem lá na minha linha de assinatura do termo de abertura do projeto. Então, quando eu selecionar aquele nome, como você viu na aula anterior, eu quero que ele coloque já a profissão da pessoa. Para isso, nós vamos precisar utilizar dois recursos. Aqui nesta célula, nós vamos usar o recurso de validação dos dados. O que é a validação? Quando você tem um formulário em branco para o usuário preencher, ele poderia, por exemplo, escrever o meu nome assim, Alessandro com X. Está errado. Por que então não fornecer para o usuário as listas já com os nomes corretos de todos os recursos e deixar ele que crie os nomes que ele precisar? Quando nós fazemos uma validação de dados, essa validação de dados ela permite que eu bloqueie o conteúdo que vai ser inserido em uma célula. Então, eu vou fazer aqui um teste rápido. Eu vou escrever sim e não. Em uma outra célula, eu vou perguntar aqui, você já trabalhou na empresa? Eu não quero que o usuário responda com outras palavras, eu quero que ele simplesmente selecione sim ou não. Para fazer isso, nesta célula onde eu espero a resposta, eu posso clicar em Dados, Validação de Dados, e essa validação vai ser do tipo Lista. E aí eu vou selecionar na minha fonte o sim e o não. Esse método traz uma certa desvantagem, você já vai ver qual é. Quando eu clicar em OK, veja que o campo de seleção apareceu e eu posso marcar entre sim e não. Fácil. Mas se alguém vier até aqui e trocar o nome do campo, quando nós formos aplicar novamente essa validação de dados, nós não vamos ver mais o sim, vamos ver um monte de X. E se eu tentar escrever sim na minha célula, eu não vou conseguir, pois ela não faz parte das listas de opção. Então, esse recurso de validação, ele não é um recurso que eu gosto muito de usar. Mas, o que eu vou fazer? Na validação de dados, nós vamos limpar a validação desta célula e eu vou apagar esses dados. Quando nós selecionarmos o nome, por exemplo, Alessandro Trovato, eu quero que apareça o cargo de analista de sistema sênior dele aqui no nosso termo de abertura. Para isso, nós vamos utilizar uma função chamada de procv, mas para criar essa lista de validação, já vou lhe dar uma dica importante, que é a criação de listas dinâmicas. O uso da função desloc para isso. O que é a função desloc? Ela retorna uma referência a um intervalo que possui um número específico de linhas e colunas com base em uma referência especificada. Não explicou muita coisa. Então, eu vou fazer aqui a minha lista. O objetivo é criar uma lista de nomes que vão ser utilizadas lá na linha de assinatura. Nós vamos clicar então aqui no primeiro nome e nós vamos entrar em Fórmulas, Gerenciador de Nomes e nós vamos criar uma nova faixa. E essa faixa vai se chamar Nome Assinatura ou Assinatura Nome. O escopo dela é para toda a minha pasta de trabalho e ela se refere. Eu não vou selecionar essa lista. Nós vamos utilizar aqui um recurso que é a função desloc. Eu vou até aumentar aqui a janelinha para o lado. Eu tenho aulas no meu canal de vídeos que explicam como funcionam os desloques e como criar essas listas dinâmicas, então não vou me aprofundar muito. Basicamente, a função desloc tem 5 argumentos. O primeiro argumento
Quando eu clicar sobre a célula A3, eu estou dizendo para a função desloque que eu quero que ela comece a deslocar para baixo, para a direita, para cima ou para a esquerda a partir dessa célula 3. Ponto e vírgula. O segundo argumento é quantas linhas eu quero que ele desloque para baixo, para cima. Se eu colocar números positivos, ele se desloca para baixo. Se eu colocar negativos, ele se desloca para cima. Então, eu vou colocar 0. Eu não quero que ele saia dessa posição. Eu quero que ele comece a montar a minha lista aqui. Ponto e vírgula. Outro 0. Eu vou colocar então aqui, por que outro 0? Porque é a coluna. Eu não quero que ele se desloque nenhuma coluna para a direita nem para a esquerda. Eu quero que ele fique na célula 3. E agora, no quarto argumento, vem uma função muito especial. É onde nós vamos definir qual é o tamanho da minha lista de nomes. Esse tamanho vai ser feito de forma dinâmica. Por isso, nós vamos usar a função conte.valores. Vou abrir parênteses e vou contar todos os valores que estão aqui na minha coluna A. Por a minha célula estar mesclada, veja que ele selecionou a coluna A e B. Nós vamos substituir o B pelo A para ficar apenas com a coluna A selecionada. Vou fechar parênteses. E agora eu preciso desconsiderar esses dois elementos que estão na coluna A e que vão ser contados, participantes da equipe e nome. Então, depois de conte os valores, eu vou subtrair dois valores extras que tem na coluna. Ponto e vírgula. E o último argumento é a quantidade de colunas dessa minha faixa. É apenas uma. Fecho parênteses e dou um Enter. Poxa, será que deu certo? Vamos usar um recurso do Excel novo, que é a matriz dinâmica. Se eu digitar aqui numa célula igual assinatura nome e pressionar o Enter, veja que ele já preenche automaticamente com os nomes da minha lista. E se eu colocar aqui qualquer outro nome e pressionar o Enter, você vai ver que a minha lista é alimentada automaticamente. E nós vamos utilizar essa lista gerada com a função desloque justamente lá na nossa validação de dados da assinatura. Indo para o nosso termo de abertura, eu vou clicar sobre a minha célula, vou até selecionar todas elas, ou melhor, eu vou fazer só na primeira e vou explicar uma outra técnica para vocês. Dados, validação de dados. E nós vamos aqui utilizar um tipo lista. E essa lista vai vir de uma fonte que é uma faixa nomeada, igual a assinatura. Eu não lembro se eu coloquei plural ou não. A tecla F3 abre a tela colar nome. Eu posso escolher então o nome que eu atribuí e der um OK, que ele vai preencher automaticamente. Pressionando OK, nós vamos ter a nossa validação criada. E quando eu clicar nessa seta de opções, vocês vão ver exatamente as mesmas opções. E agora eu posso copiar esta célula e colar nas demais para que a validação venha também. Ou posso copiar a minha célula, selecionar as de destino, entrar em página inicial, colar especial e pedir para que ele cole somente a validação de dados. Veja que nada mais está marcado, apenas a validação. Quando eu der um OK, você vai ver que ao clicar em qualquer uma dessas células, ela vai estar formatada também. Perceba que a validação de dados, então, ela pode ser utilizada justamente para isso, para que eu possa utilizar matrizes, de uma coluna apenas nas minhas validações. Mas, agora vem o problema. Como trazer o cargo da pessoa automaticamente? Para trazer o cargo, nós vamos utilizar uma função que você conhece muito bem, que é a função procv. Só que em vez de escrever a função procv, nós vamos também utilizar lá a nossa lista e nós vamos dar um nome para ela, só que dessa vez utilizando duas colunas, para que toda vez que alguém adicionar um nome novo, ele apareça lá na assinatura também. Veja só, vou voltar para o termo de abertura, vou selecionar o nome e aquele monte de X que eu coloquei já aparece aqui para a seleção também. Voltando para a nossa lista, vamos criar a próxima função desloque. A partir de novo da célula onde está o meu nome, nós vamos entrar em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. E aqui nós vamos criar um novo, e nesta faixa de nome nós vamos chamar aqui Assinatura, Cargos. Que eu sei que agora eu vou conseguir utilizar, ou melhor, Assinatura Matriz. Assim eu sei que é toda a minha matriz de nomes. Vamos apagar a função listas e eu vou escrever aqui desloque. Abro parênteses. Vou deslocar a partir da célula A3, ponto e vírgula. Coluna, quantas linhas eu quero que ele se desloque? 0, ponto e vírgula.
Quantas colunas eu quero que ele se desloque? 0. Porque eu quero que a referência sempre comece na célula 3. Ponto e vírgula. E agora eu pergunto, quantos elementos tem a minha linha? Nós vamos usar a função conte.valores e eu vou contar aqui da minha coluna A. De novo, ele preenche A e B, eu vou apagar o B e deixar apenas o A. Menos 2, pois eu preciso descontar os 2 títulos que estão na coluna A, ponto e vírgula. E o último argumento da minha função desloque é quantas colunas tem essa minha matriz. Ao invés de 1, agora eu vou colocar 2, pois eu preciso trazer o cargo junto dessa matriz. Vou dar um OK. E agora olhem que interessante. Se eu digitar igual assinatura matriz e der um Enter, você vai ver que agora ele traz, além do nome do funcionário, ele traz também o seu cargo. E nós vamos utilizar esse conceito da matriz lá na nossa linha de assinaturas, só que dessa vez com a função procv. Igual procv. Se você não se recorda, procv traz dados de um determinado local. Deixa eu aumentar um pouquinho o meu zoom aqui para ficar bom para você. Procv, valor procurado, é o nome que eu validei da célula de cima. Ponto e vírgula, matriz tabela. Ao invés de selecionar a nossa faixa e deixá-la presa, nós vamos utilizar a nossa faixa nomeada chamada assinatura matriz. Ponto e vírgula. Quando eu encontrar o nome da minha assinatura, o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer a coluna 2, que tem o cargo. Ponto e vírgula, 0, pois eu quero uma busca exata. Muitos escrevem falso, e é a mesma coisa no procv. Pressionando Enter, você vai ver um N/D, que é não disponível. Se nós selecionarmos aqui, por exemplo, o Mário Trentin, você vai ver que ele é o gerente de projetos. E se selecionarmos o Alan da Silva, ele é o analista de sistema sênior. A minha função está funcionando, mas eu preciso fazer um pequeno tratamento. Se não houver dados, eu tenho que trazer outra, deixar essa célula em branco e não com um erro N/D. Nós vamos encapsular essa função procv. Então, se erro, abro parênteses, ponto e vírgula, eu vou deixar essa célula em branco. Fecho parênteses e dou um Enter. Veja que não há nada aqui na minha célula. Vou copiar e agora vou selecionar todas as células que precisam da assinatura, mantendo a tecla Ctrl pressionada, enquanto eu clico sobre as caixinhas de assinatura. Ctrl V e já colamos todas as fórmulas. Será que dá certo? Vamos testar. Eu vou selecionar aqui Alessandro, analista sênior. Vou selecionar aqui Mário, gerente de projetos. Vou selecionar o Alan. Aqui vou selecionar a Márcia. Veja que a cada um que eu vou selecionando, ele vai colocando o seu cargo corretamente. Então, as nossas fórmulas estão corretas. E se você se recorda da nossa fórmula de proteção, essa célula ela está protegida. Nós temos uma fórmula e o usuário não vai conseguir apagar a nossa fórmula depois, quando nós formos tratar essa planilha. Vou apagar os nomes, pois eu preciso agora de outra informação. Aqui nós já temos as informações básicas. E quando nós repetirmos um nome na linha de assinatura? Por exemplo, eu coloquei lá o Mário e o Alessandro. Completo com todos os outros nomes e lá no final, sem que eu perceba, eu escolho o nome do Alessandro novamente ou do Mário. Eu gostaria de fazer uma marcação nessas fórmulas para que, toda vez que eu selecionar um nome repetido, ele me mostre através da formatação condicional que isso aconteceu. A formatação condicional está aqui na guia página inicial e você pode aplicar formatações de acordo com condições que são encontradas nos seus dados. Nós vamos selecionar todas as linhas de assinatura e não do cargo, cuidado, porque é apenas a linha de assinatura que tem a validação. E aí, nesse caso, você vai escolher em página inicial, formatação condicional. Nessa formatação condicional, a regra de realce das minhas células vai ser valores duplicados. Quando eu clicar em valores duplicados, ele já me pergunta, olha, eu quero que toda vez que ele encontrar valores duplicados, preencha com vermelho claro e texto vermelho escuro. Não é isso que eu quero. Vou clicar na seta de opções, vou escolher formato personalizado e neste formato personalizado eu vou escolher o preenchimento na cor laranja. Eu quero que um realce em laranja seja exibido para o meu usuário.
Quando pressionar OK, você vai ver que absolutamente nada muda quando nós damos o OK. Tudo permanece o mesmo. Mas a partir do momento que eu escolho um nome repetido, como por exemplo Alessandro, você vai ver que as minhas células elas serão preenchidas na cor laranja, indicando que há um erro. Com isso, eu posso fazer a correção necessária e não entregar um termo de abertura com o projeto com erros ou já errando logo no início do meu projeto. Essa nossa fórmula, então, está pronta para nos ajudar neste caso. O que mais? DataDiff. DataDiff é um termo que nós vamos utilizar, é uma fórmula que nós vamos utilizar aqui dentro da nossa data estimada para a conclusão do projeto. Quando eu colocar uma data, pressionando, por exemplo, Ctrl, ponto e vírgula, vamos colocar a data de hoje no modo texto. Então, eu vou trocar isto aqui para o mês 12 de 2021. De acordo com uma tabela que eu vou montar, aqui na parte também de listas, observe. Deixa eu já salvar essa planilha, né, para que nós não percamos. Deixa eu ver quanto tempo eu já tenho de gravação. 36 minutos, se preparem porque essa aula vai longe. Aqui nós temos o dias mínimos ou dias máximos, ou duração mínima e duração máxima, nesse caso em meses. Então eu quero que os meus projetos entre 0 e 15 meses sejam reconhecidas como curto prazo. Entre 16 meses e 30 sejam de médio prazo, de 31 a 60 meses de longo prazo e acima de 61 até 999 eu quero que apareça a mensagem requer autorização. Mas como eu faço para computar a quantidade de meses a partir de uma data que eu coloquei aqui no meu termo de abertura? Quando vocês estiverem fazendo contas com o Excel, principalmente com datas, vocês vão utilizar uma função chamada DataDiff. Ela não está documentada aqui ainda. A Microsoft não sei porque ela não coloca essa função como listada. A função DataDiff, apesar de eu preencher corretamente, ela não mostra quais são os argumentos da função. Você vai precisar então fazer também de novo o cálculo. O primeiro argumento da função DataDiff é chamada de data de início, que vai ser dada pela função hoje. A função hoje retorna a data atual. Então eu quero comparar de hoje até a data, o segundo argumento é a data destino, que é essa do nosso projeto. Se eu der um Enter, vai dar um erro. Ele vai falar que está faltando um parênteses no fechamento da fórmula. Então, se eu colocar aqui o parênteses, ele vai falar que está faltando um argumento. O terceiro argumento da função é o mais importante. O que eu quero trazer de informações entre essas duas datas? Eu vou abrir as aspas duplas e vou colocar M de month ou mês. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que entre a data atual, que é hoje, veja só, vou colocar aqui nesta célula, 24/2 e 24/12, há 10 meses de diferença. Então eu sei já calcular a quantidade de meses entre duas datas. E agora eu preciso fazer o quê? Pesquisar esse resultado lá na nossa tabelinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui nas nossas listas e nós vamos dar um nome para essa nossa lista. Vou selecionar todas elas e aqui na caixa de nome eu vou digitar duração projeto. Vou dar um Enter e agora nós já temos uma faixa nomeada com essa tabela. Se eu escrever aqui numa célula duração projeto, nós vamos ver exatamente a mesma tabela. Ótimo. Então como é que eu vou utilizar isso na minha fórmula? Eu vou fazer separado e depois eu vou juntar tudo. Na célula de baixo aqui eu vou escrever igual, proc_v, abro parênteses. Eu vou procurar o número de meses, ponto e vírgula, na minha tabela, duração projeto, ponto e vírgula. Quando ele encontrar isto aqui, o 10, então eu quero que ele me retorne a terceira coluna, que tem o texto da duração. Só que o quarto argumento, tome cuidado, ele não pode ser busca exata. Se eu escrever aqui falso para que ele me traga exatamente o valor 10, nós vamos ter um erro de n/d. Mas, se nós trocarmos esse falso por um verdadeiro, que é a busca aproximada, ou colocarmos o número 1, ao pressionar o Enter, você vai ver que ele vai relacionar isso como curto prazo. E se nós analisarmos aqui a nossa lista, nós vamos ver que realmente 10 está entre 0 e 15, então é curto prazo.
Vamos testar agora entre 16 e 30. Então eu preciso aumentar mais 6 meses aqui. Nós vamos colocar 6 de 2022. Você vai ver que 16 meses já é médio prazo. Se eu colocar aqui em 2027, já requer autorização porque passa de 76 meses. Se analisarmos a nossa lista, 76 meses está aqui, na nossa faixa de requer autorização. E o campo de longo prazo é entre 31 e 60. Então vamos mudar aqui de novo a nossa data para 2025, vamos ver. Longo prazo. Agora, como eu junto essas duas fórmulas? Nós vamos pegar essa fórmula do PROC-V e, como eu quero procurar o conteúdo da célula J33, olha só, eu vou copiar essa fórmula do PROC-V e nós vamos encapsular o DataDiff aqui nela. Eu vou dar aqui um Alt-Enter, vou colar o PROC-V e nós vamos pegar esse DataDiff inteiro e vamos colocar na nossa célula J33. Pressionando o Enter, você vai ver que agora a nossa descrição do projeto já está correta. Se eu colocar a data de hoje é 0, é curto prazo. Se eu colocar então aqui um projeto de 2 meses apenas, que vai terminar em 30 de abril, você vai ver que ele vai ser de curto prazo também. Já temos uma fórmula que também está protegida na nossa planilha, se entrarmos em formatar, e o usuário já vai saber qual é o prazo. Se for alguma coisa de longa data, nós vamos ver que o termo requer autorização vai aparecer. Esse é um bônus, você pode colocar isso no seu termo de abertura ou não, fica a seu critério. O orçamento estimado para a conclusão do projeto, você tem aqui um valor normal, então eu quero de R$100.000, formatado como moeda. Se você precisar também fazer uma validação, você já sabe como fazer. Vamos lá, vou salvar a nossa planilha. 42 minutos de aula, essa aula vai ser uma aula clássica, uma aula que há muito tempo eu não dou tão grande, de tanto conteúdo. Depois, já vimos a função DataDiff e a função PROC-V. Ocultar linhas e colunas nós já fizemos também no comecinho, e a validação por listas dinâmicas acabamos de fazer. Função desloque, bloquear planilhas e restrições e estrutura de tópicos. Vamos fazer então aqui um bônus no nosso termo de abertura. Data de início. Vamos testar para ver se ele aceita a data. E se ele aceita texto também? Aceita. Então, nós precisamos criar uma validação de dados, validação, para que a data de início do projeto seja do tipo data e que seja, no mínimo, maior do que a data de hoje. Para que eu possa colocar a data de hoje dinâmica, você vai escrever igual hoje, abrir e fechar parênteses. Quando der um OK, veja que nada aconteceu. Se eu colocar aqui a data de ontem, que é o dia 23, vamos lá, Ctrl, vou colocar aqui 23 e pressionar o Enter, você vai ver que ele não vai aceitar. Se eu colocar a data de hoje, você vai ver que ele não vai aceitar. Mas se eu colocar a data de amanhã, ele aceita sem nenhum problema, porque na condição da nossa validação, eu pedi para que a data seja maior do que a data atual. Então, nós nunca vamos ter um termo de abertura começando no próprio dia em que ele é gerado. Então, temos aqui uma validação de dados. Nos termos de objetivo do projeto, eu coloquei aqui um campo chamado quantidade. Imagine que eu quero que o meu usuário ele não seja prolixo e que ele não coloque tanta informação quanto eu vou deixar o campo aberto para ele colocar 50.000 caracteres, por exemplo. Tomar uma água para a garganta não irritar. O que nós vamos fazer nos objetivos do projeto é justamente isso, fazer com que esse campo tenha um limite de validação. Nós vamos clicar aqui em validação de dados e eu vou pedir para que o comprimento de texto seja menor ou igual a 1000, ou é menor ou igual a 1000 caracteres. Ou seja, então 1000 é o meu valor máximo. Se o usuário colocar uma letra aqui, vai dar certo. Agora, se ele colocar 1000, já não vai conseguir. Mas para saber quantas letras o usuário colocou, eu vou entrar aqui na minha quantidade e nós vamos colocar uma fórmula aqui. Veja só, igual, abro aspas, QTD, que é o texto de quantidade que eu quero que apareça, espacinho, aspas duplas, concatenado com a fórmula conte.valores desta minha célula.
Ou melhor, não é a conte.valores, Alessandro, deu um branco aqui, é a num.character, é um número de caracteres. Então a função número de caracteres, quando eu clicar na célula B9, vai me contar a quantidade de caracteres que nós temos na nossa célula. Veja que ele mostrou 0. Se eu colocar meu nome aqui e der um Enter, você vai ver que o meu nome tem 18 caracteres. E por isso eu posso deixar esta célula aqui aberta para que o usuário possa fazer aqui a inserção de textos até o limite de 1000 caracteres. Veja que 418 é o limite que ele já atingiu por aqui. Então o usuário ele deve ser, no mínimo, não prolixo. Objetivos do projeto. Se você quiser passar uma informação para o seu usuário, você ainda pode entrar na validação e veja só, na mensagem de entrada, colocar aqui, informe de forma sucinta, eu não sei como é que escreve isso, então para não cometer erros, então informe de forma clara o objetivo do projeto. E caso ele ultrapasse os 1000 caracteres, eu posso dar um alerta de erro. Você extrapolou o limite permitido de 1000 caracteres. Vou dar um OK e você vai ver que agora, olha só, basta parar o mouse ou clicar sobre a célula que ele mostra o objetivo. E se você clicar fora, ele desaparece. Se eu apagar, mesmo assim, ele vai continuar exibindo esse resultado. E você pode criar essa caixinha de seleção para cada uma das caixas do seu texto. Agora vamos lá, vamos validar a demanda do negócio. Validação de dados. Dessa vez eu não vou colocar nem mensagem de erro nem mensagem de entrada, apenas nas configurações eu quero limitar a quantidade de textos e ela tem que ser menor ou igual a 1000 caracteres. Temos uma validação nessa célula. Como é que eu faço isso para as demais? Eu posso copiar, clicando aqui nesse botão copiar, e ao clicar na próxima célula, se clicarmos em colar especial, podemos escolher apenas colar a validação. O conteúdo não é alterado. Então vou selecionar aqui, com o Ctrl, todas as nossas outras células que precisam dessa validação, e nós vamos colar especial, também validação e OK. Será que deu certo? Se clicarmos numa célula e clicarmos aqui em validação em dados, você vai ver que a nossa validação já está aplicada. Sempre faça essas verificações para evitar que você tenha surpresas quando compartilhar essa planilha. Um detalhe, como eu fiz aqui essa validação de quantidade para todas, então nós vamos copiar essa fórmula para cada uma dessas caixas de texto. E a fórmula vai contar corretamente porque você conhece o princípio de cópia e colagem, em que, conforme copiamos para baixo, a referência vai se ajustando automaticamente. Então, ele sempre vai contar da célula imediatamente superior. Então, não importa a célula que nós colamos, sempre a célula de cima vai ser utilizada como referência na contagem. O que mais que nós temos aqui? Bom, eu vou salvar. Deixe-me ver aqui nos temas. Nós temos a estrutura de tópicos. A estrutura de tópicos é um item interessante, pois veja só, o usuário ele não precisa enxergar o meu formulário por inteiro. Ele pode enxergar apenas aquela parte do projeto que ele está interessado. Nós vamos voltar então em exibir. Vou pedir para que ele exiba os títulos, porque nós precisamos dos títulos para fazer a estrutura de tópicos. E agora nós vamos selecionar a caixa de texto dos objetivos juntamente com a linha de baixo, aquela que tem a quantidade. Cuidado para você não selecionar os títulos das caixas. E aqui nós vamos entrar em dados, estrutura de tópicos e nós vamos pedir para ele agrupar. Quando agrupamos um conjunto de linhas ou um conjunto de colunas, esse controle aparece à esquerda das suas células. E quando clicarmos no sinal de menos, você vai ver que esses controles vai ser recolhido. Então aquelas linhas que nós usamos na estrutura de tópico, elas são ocultadas. E para exibir eu posso clicar em mais. Vamos fazer de novo agora para a linha de demanda. Selecionando a caixa de texto e a linha imediatamente posterior, nós vamos entrar em estrutura de tópicos e vamos agrupar.
Se eu clicar em menos, eu vou recolher essa caixa e vamos ter também os títulos. Agora, vamos fazer de uma forma mais rápida. Eu vou selecionar novamente a terceira caixa, estrutura de tópicos e agrupei. O último comando que nós temos na memória do Excel é a estrutura de tópicos. Então, eu vou selecionar de novo a próxima caixa, a linha imediatamente posterior e pressionar a tecla F4, que repete a última instrução. Vou fazer o mesmo para os interessados, F4. Vou fazer o mesmo para a interface com os projetos existentes. Vou fazer isso para restrições. Estou pressionando apenas a tecla F4 após a seleção. Caso você se equivoque, por exemplo, eu selecionei mais linhas do que deveria e coloquei estrutura de tópicos, o que vai acontecer é que, neste caso, a minha estrutura de tópicos ela vai ocultar linhas que eu não quero que sejam ocultadas. Eu posso removê-la. Para remover uma estrutura única, você deve selecionar o mesmo conjunto de células que você utilizou, clicar em estrutura de tópicos e desagrupar. Veja que a estrutura vai sumir. Volte a selecionar os itens corretos e a partir da seleção das linhas, você deve selecionar novamente o agrupar. Quando trabalhamos com a estrutura de tópicos, nós temos na parte superior esquerda esses números 1 e 2. Se clicarmos no número 1, toda a nossa estrutura de tópicos é recolhida e nós vamos visualizar os nossos controles, olha só, de forma inteira. Você pode agora abrir apenas aquele que você quer visualizar sem ter que trabalhar com os demais. Ou, quando você estiver com os itens aqui agrupados, você pode clicar ainda no número 2 e expandir todos simultaneamente. Então, a estrutura de tópicos ela serve para facilitar a leitura dos itens que estão aqui na tela e organizá-los. O próprio professor Mário, até o próprio Trentin, ele mostrou na aula anterior, quando ele expandiu um dos itens de projeto dele, havia muito texto. Então, essa caixa você pode dimensioná-la de acordo com as suas necessidades. O que eu fiz aqui foi colocar 1000 caracteres e deixar apenas uma célula, justamente para facilitar esse controle. Um detalhe muito importante. Quando você trabalhar com uma célula grande desta forma para inserir textos, não esqueça de clicar em página inicial e clicar sobre esse botão de quebrar texto automaticamente da galeria alinhamento. Se você não fizer isso, o seu texto ficará de forma contínua e extrapolará os limites da sua célula, só na parte visual, pois o conteúdo continua sendo armazenado numa única célula. Quebrando o texto, você consegue organizar. Outra dica importante: quando você estiver fazendo a digitação de um texto, por exemplo, eu vou colocar aqui demanda do negócio, ou vamos colocar no objetivo do projeto. Melhor, objetivo do projeto, vou expandir, eu quero escrever aqui: tornar o canal reconhecido no Brasil todo. Ok, se eu quero continuar escrevendo na linha de baixo, se eu der um Enter, eu não vou conseguir porque o Enter pula para a próxima tela. Então, se eu der Alt Enter, eu crio uma quebra de linha dentro da minha célula. Então, eu posso continuar a escrever naturalmente, veja só. Outro detalhe, se você não quiser pressionar o Enter, você pode pressionar Ctrl Enter, que o cursor fica na própria célula, ele não vai para a célula de baixo. E aí você pode continuar fazendo as suas edições. Eu vou apagar esse texto e vou reduzir novamente. Agora que nós já temos a nossa estrutura de tópicos, já temos todas as nossas informações aqui, as nossas fórmulas, eu vou proteger a minha planilha. Vou clicar em exibir, vou pedir para ocultar os títulos. Veja só, agora nós temos os controles aqui à esquerda como deveriam. O número 1 e 2 sumiu, mas até aí tudo bem, o efeito não é tão ruim assim. Nós vamos salvar essa planilha e nós vamos entrar em revisão e vamos proteger a planilha. Assim que protegemos a planilha, você vai ver que, ao clicar sobre o sinal de mais, você vai encontrar um erro. Esse erro está relacionado à manipulação das linhas da nossa planilha e, por causa da proteção de células, não é possível fazer essa expansão. Mas aí podemos perguntar, mas como é que eu corrijo isso, Alessandro? Desprotegendo a nossa planilha e protegendo ela novamente, não esqueça de marcar esse item de formatar linhas. Quando dermos um OK, você vai ver que agora, ao clicar sobre o controle, você conseguirá visualizar todo o conteúdo novamente.
A proteção da planilha ela é muito prática, mas ela precisa que você faça justamente esses ajustes. E olha que interessante, conforme eu estou dando o Tab, ele não navega pelos campos que estão ocultos. Se um deles estivesse aparecendo e ao pressionar o Tab, ele utilizaria aquela célula para fazer o salto entre as nossas células validadas. E caso você queira mensagens amigáveis, como eu acabei clicando num acento lá sem querer, se o nome não existe, ele dá esse erro genérico de esse valor não corresponde às restrições. Você deve mudar lá na validação de dados a mensagem de erro. Veja que nós já temos o nosso termo de abertura então correto. Eu separei aqui um campo para que nós possamos fazer aí a inserção do logotipo da empresa ou fazer qualquer outro tratamento. Mas eu vou desproteger e vou mostrar para vocês um outro detalhe aqui muito legal. Ao inserir ilustrações, podemos inserir um ícone no nosso projeto. E esse ícone, por exemplo, seria o logo da empresa. O ícone não, uma imagem, mas eu vou inserir um ícone para ficar sem trazer uma imagem pré-definida. Deixa eu ver quanto tempo nós já temos de aula. 55 minutos, olha só que legal. Adoro aulas assim, faz muito tempo que eu não dou aula com esse tempo de duração, é divertidíssimo. Veja só, eu vou colocar agora um logotipo da nossa empresa lá, como por exemplo esse luminoso. Vou dar um clique sobre ele e vou dar um inserir. Quando nós inserimos um ícone, você viu que ele veio muito maior do que a nossa célula. Tem um macete que você pode utilizar para fazer com que objetos como esse de desenho, eles se encaixem na nossa célula perfeitamente, veja só. Mantendo a tecla Alt pressionada, você consegue ajustar a sua imagem, olha só, nas bordas. E agora, se eu redimensionar essa minha imagem, eu consigo ajustá-la corretamente dentro das dimensões da minha célula. Então, ela vai ficar perfeitamente encaixada quando mantemos a tecla Alt para ajustar o dimensionamento dela. Experimente depois, você vai ver que é bem interessante esse recurso. Eu até poderia copiar ela aqui e só fazer um teste para você. Eu quero encaixá-la aqui dentro dessa célula. Então, mantendo o Alt pressionado, veja que ele já encaixou. Eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Nem precisa. Agora um Alt. Eu posso distorcer a imagem, mas se o objetivo não é distorcer, é só manter a tecla Alt pressionada e clicar neste controle lateral. E você vai ver que a imagem vai se ajustar adequadamente na sua célula. É muito mais prático e você vai ver que isso é ótimo, porque ele cria uma âncora na célula e se você mexer no dimensionamento, esse nosso objeto vai junto com a célula. Legal, então já fiz aqui, eu vou proteger de novo essa nossa planilha, lembrando que você pode definir colocando uma senha para ela. Eu estou simplesmente bloqueando sem uma senha para que você possa praticar e ficar mais fácil depois de manipulá-la. Com relação ao ciclo de vida do projeto, nós temos aqui um Smart Art que eu já trouxe pré-definido para vocês. Como nós faríamos esse Word Art? Quando você estiver trabalhando com eles, um grande problema da criação é quando você redimensiona. Você pode perder algumas características do objeto. Então, o ideal é que você vá fazendo as suas adaptações, arrastando inclusive os objetos dentro do Smart Art. Esta setinha aqui, quando clicada, vai mostrar a caixa de texto onde nós utilizamos para fazer a sua criação. E como eu faria para criar uma caixa como essa? Vou fechar a caixa de texto novamente. Se clicarmos em inserir e utilizarmos aqui dentro da parte de ilustrações o Smart Art, nós vamos encontrar em processos muitos desses processos que podemos utilizar. Esse aqui é o processos em etapas decrescentes. E no próprio vídeo que o Trentin gravou na aula passada, ele mostrou que esses passos fazem parte realmente de um ciclo de vida ideal de um projeto. Uma iniciação, uma fase de planejamento, uma fase de execução, também de monitoramento e controle e fechamento. Então, quando nós inserimos o Smart Art, veja que ele vem dessa forma. Eu posso clicar dentro da minha caixa de texto e escrever iniciação. E você vai ver que o texto vai se adaptando ao espaço que ele tem disponível. No caso do segundo, planejamento, olha só, eu vou escrever planejamento e como a palavra é muito maior, ele reduziu o tamanho de texto também. Aqui eu vou escrever execução, vou dar um Enter e vou escrever monitoramento e controle. Veja que ele se adaptou também.
Faltou um elemento do fechamento. Como eu faço? Na própria barra de design do Smart Art, nós vamos adicionar um marcador, ou melhor, nós vamos adicionar uma forma. E você vai ver que agora ele reduziu todos os controles. Eu posso aumentar o meu espaço para conseguir digitar tranquilamente a palavra fechamento. A palavra fechamento, veja que ela está aqui menor, essa minha caixa é menor do que as demais. Você pode redimensionar os objetos clicando sobre os próprios controles e depois ajustando o posicionamento dele dentro do espaço. E os textos que você tem aqui no lado, eu vou copiar esses aqui só para facilitar e eu posso colar dentro do espaço que eu tenho disponível. Como ele ficou muito pequeno, você também pode dimensionar e como ele faz essa adaptação, você pode arrastar essa caixa de controle para o lado e ajustá-la corretamente. Veja que ele já mudou os seus controles, então você pode usar os componentes e arrastá-lo para a tela para também fazer os ajustes necessários para dar uma fluidez para o seu exemplo. O mesmo você pode fazer então depois para o texto do planejamento, para a execução, e lembre-se que esse modelo de ciclo de vida de projeto é apenas um modelo. Você pode criar o seu ciclo de vida de acordo com a sua demanda de trabalho. Eu vou apagar esse aqui porque eu tenho aqui uma segunda pasta chamada Ciclo de Vida de Projeto 2. Vou copiar esse ciclo, e você também deve fazer isso, e colar este ciclo aqui nesta planilha 2. Quando você cria um Smart Art como esse de ciclos de vida, dentro do design do Smart Art, você tem aqui os estilos de Smart Art. E eles são ótimos para que você possa trabalhar com efeitos pré-determinados, como 3D. Você pode dar efeitos visuais diferentes. Alguns são horríveis, você vai precisar fazer um tratamento. Mas outros, como esse aqui, por exemplo, ele fica melhor, dá uma suavidade no seu trabalho, não fica tão grosso, tão ruim como eu fiz. Então você pode escolher os itens pré-configurados que já estão disponíveis no próprio Word, ou no próprio Excel, na verdade, né? Porque isso também funciona para o Word. Uma vez aplicado, veja o próprio texto. O texto aqui você pode dar espaçamentos, você pode fazer os ajustes utilizando a galeria de formatação que está aqui na própria fonte. Alguns recursos ficam indisponíveis. E se você tiver interesse em mudar o seu Smart Art depois de criado, agora veja só, eu vou copiar este e vou colar em ciclo de projeto 3. Ciclo de vida 3, na verdade, né? E aí nós podemos encontrar dentro do design do Smart Art a galeria Layouts. E esse layout é fora de série. Veja que bacana. Há diversos layouts que só de você passar o mouse ele já vai adequando. Então isso se chama de visualização dinâmica. E a visualização dinâmica vai mostrando como vai ficar o Smart Art com as alterações em cima do texto que você já criou. Alguns não se aplicam. Outros ficam muito ruins de serem interpretados, outros ficam melhores. Então você pode fazer a experiência de adaptar os seus ciclos de processos dentro das estruturas. Inclusive esse da linha de tempo básica, o próprio Mário mostrou já em outros exemplos que ele trouxe na própria aula. Então eu tenho esse, olha só, mas esse é muito ruim, ele precisa de um tratamento. Esse, o texto é muito texto para ele, então você pode ir ajustando. Basicamente, um que eu achei interessante foi esse aqui, chamado de fluxo alternativo. Clicando em fluxo alternativo, veja que ele adaptou todas as minhas caixas já imediatamente para o novo layout. E eu posso fazer as adequações, ajustar o tamanho das caixas, eu posso fazer aqui, remover ou alterar o seu posicionamento, de forma que dê um ambiente mais fluido de leitura. Posso reduzir a minha caixa, veja só. Eu posso mudar o alinhamento delas. Então tem uma série de formatações que você vai poder aplicar. E é claro, Ctrl Z, você pode desfazer essas ações de forma a dar também um efeito melhor. As setas, se você quiser aumentar, se você quiser trocar, dentro da galeria inserir, veja só, vou clicar fora, e inserir ilustrações. Nós temos aqui em formas muitas setas que você pode utilizar no lugar dessas, por exemplo, se você não gostar. Então eu posso escolher esta aqui, desenhar essa seta e fazer a formatação que eu desejar para a substituição da anterior. Esses pontos amarelos ainda permitem a você mexer no formato, veja só, eu posso aumentar, diminuir o tamanho da minha seta e por aí vai. Esse é um trabalho, olha só, eu posso inclusive aumentar o dimensionamento fazendo com que a seta ela se encontre com ela mesma.
Todo esse trabalho, todo esse tratamento das informações, ele é trabalhoso, por isso você deve analisar a sua planilha com muita calma e saber exatamente o que você quer dela. Perceba que não é simplesmente abrir o Excel. Você precisa ter um conhecimento anterior para conseguir interpretar e utilizar os recursos que o Excel oferece para tornar a sua planilha algo mais dinâmico, algo mais amigável para o usuário. Lembre-se de colocar tudo aquilo que você quer na planilha antes de começar a desenvolvê-la. Isso vai facilitar o caminho que você vai seguir. No decorrer do curso com o Trentin, eu ainda vou fazer a colocação aqui de macros. Nós vamos fazer pequenos ajustes que vão facilitar a sua vida durante o processo de manutenção e utilização das planilhas de projetos. E eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais de todos os recursos que nós vamos colocar. A aula tem agora, veja só, acho que já passou de 1 hora de duração, espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito pausas. Se você não fez, então agora é hora de você parar, baixar essa planilha, não esqueça que o link está aqui na descrição do vídeo, para que você possa praticar todos esses conceitos. O Excel é uma ferramenta como idiomas, se você não praticar, com certeza o esquecimento vai vir e rápido para os recursos dele. E numa aula só, veja quanta coisa diferente ainda tem. Eu poderia me aprofundar em cada um desses temas e falar por horas seguidas, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém tem mais tempo para ouvir tanto tempo uma aula como essa. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre esse projeto que nós estamos fazendo, pois você ainda tem chance de trazer outras pessoas para fazer o treinamento, receber o certificado. Se você está perguntando aqui, posso mandar essa planilha para vocês analisarem? Não há necessidade, nós não vamos avaliar todas as planilhas, todos os materiais, o importante é que você pratique. O nosso objetivo é passar conceitos essenciais para que você possa criar suas próprias soluções. Não se esqueça, se inscreva no canal do Mário Trentin, se inscreva no meu canal de vídeos, deixe o seu joinha, clique em curtir e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Próxima aula, o professor Mário continua falando sobre projetos e daqui 2 semanas eu volto para falar de Excel. Grande abraço, até nosso próximo encontro. Valeu!